Agora vamos falar sobre maxila, mandíbula e ATM. Então, falando sobre a anatomia da maxila. Agora vamos falar sobre maxila, mandíbula e ATM. Então, falando sobre a anatomia da maxila. A maxila, ela é dividida, seria considerada como ossos fundidos, né? Então, algumas pessoas chamam de cada maxila, mas o mais comum, inclusive nos laudos, é a gente chamar de maxila direita e maxila esquerda. Então, a maxila ela tem um processo frontal, um processo alveolar. O processo frontal, ele inclusive vai formar aqui essa base onde vai se juntar com o osso nasal. O processo alveolar da maxila, onde tem os alvéolos dentários e onde vão se fixar os dentes. Um processo zigomático, onde vai fazer articulação aqui com o osso zigomático. E essa parte aqui que forma o assoalho da órbita. Aqui a mandíbula, nós temos uma divisão em região mentoniana. A região mentoniana a gente vai considerar como a região do corpo mandibular, que seria toda essa parte, né? Que está localizada entre os forames mentonianos. Então, a região entre os forames mentonianos a gente pode chamar de mento. E o restante é o corpo mandibular, que na verdade é tudo, mas a gente costuma separar um pouco, né, em região mentoniana e corpo mandibular, hemicorpo direito e hemicorpo esquerdo. Além disso, a gente tem a parte alveolar, né, o processo alveolar da mandíbula. Aqui a gente vai ter uma região chamada de ângulo mandibular, que seria onde a gente faz essa junção entre o ramo mandibular e o corpo. Aí você traça uma linha que seria o ângulo. E o ramo mandibular, ele tem essa outra parte aqui que a gente vai chamar de processo condilar. O processo condilar, ele é formado pela cabeça da mandíbula e o colo da mandíbula. Além disso, a gente ainda tem a incisura da mandíbula e o processo coronoide. Só voltando aqui vocês podem ver que tem um forame, né? Esse daqui a gente vai chamar de forame mandibular e é por onde vai passar o nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior vai passar por aqui, vai dar inervação sensitiva a todos os dentes, até que ele vai sair pelo forame mentoniano. Então a gente tem o forame mandibular, o forame mentoniano e o canal do nervo alveolar inferior. Então, aqui num corte axial, no nível do forame mandibular de cada lado, a gente fez um corte sagital oblíquo aqui, então você consegue ver todo o canal do nervo alveolar inferior ou canal mandibular, e o fim do canal vindo aqui pelo forame mentoniano. Então, esses são os forames que a gente tem que lembrar na região da mandíbula. Vou falar um pouquinho de dentes. O adulto tem 32 dentes, 16 dentes superiores, 16 dentes inferiores ou 8 dentes em cada arcada. Quando a gente está pensando em numeração dos dentes, que é o que os dentistas usam para se referir aos dentes, né? A gente vai dividir em 4 quadrantes e o quadrante direito superior vai ser o quadrante número 1. Direito superior, lembrar de dental scan, direito superior. DS, né? Direito superior, dental scan. Então, quadrante 1, e aí vai seguindo em sentido horário. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Então, o número do quadrante vai ser sempre o primeiro número do dente. Então, quando eu estiver falando aqui do quadrante direito superior, todos os dentes vão começar com o número 1. E aí, como são 8, a gente vai ter 11 ao 18. Né? Se eu estiver falando de um dente aqui na mandíbula esquerda, todos os dentes vão começar com 3. Né? Então, vai ser 31 ao 38. E nós temos 2 incisivos, um central e um lateral, um canino, 2 pré-molares e 3 molares. Então, juntando isso, nós temos 2 incisivos, um canino, 2 pré-molares e 3 molares, são 8 dentes no total.
Se eu estiver falando do primeiro molar inferior direito, então inferior direito é quadrante 4. Então já sei que está entre 41 e 48. Primeiro molar é o sexto dente, então 46 aqui. Já as crianças é um pouco diferente. Então, primeiro foi feita a escala dos adultos, para as crianças foi dividido a mesma coisa em 4 quadrantes, e aí eles pegaram os números 5, 6, 7 e 8. Então, criança tem 51 ao 55. Então, cada criança tem 20 dentes, 5 em cada M arcada. Então, estão faltando 3 dentes para a criança. Quais dentes as crianças não têm? O terceiro molar, eles não têm, é um dente de adulto, né, chamado de wisdom tooth, então criança não tem. E os 2 pré-molares, criança não tem pré-molar, ela só tem 2 molares. Então elas vão ter um incisivo central, um incisivo lateral, canino, primeiro e segundo molar. Então 20 dentes no total. Então, se eu estiver falando a semelhança agora do que eu falei antes, primeiro molar inferior direito. Então, inferior direito é aqui o quadrante 8. Então, pode ser de 81 a 85. Se eu estou falando do primeiro molar, é o dente 84. Vamos falar um pouco de lesões odontogênicas. Nós temos o cisto dentígero, o cisto periapical, o queratocisto odontogênico e o ameloblastoma. Existem outras lesões, mas eu vou falar um pouco mais das mais comuns. Então, o cisto dentígero, ele também é chamado de cisto folicular. Ele é o cisto não inflamatório mais comum. O cisto periapical é o cisto mais comum, né? E ele é assintomático. Onde ele acontece? Ele se desenvolve ao redor da coroa de dentes não erupcionados, então geralmente no terceiro molar, mas pode acontecer em qualquer lugar. É muito comum, é ao redor da coroa, né? Então é muito comum você ver esse aspecto aqui no colo, e aí o cisto até deslocando esse elemento dentário incluso. Aqui a gente está vendo bem isso, né? Ao redor do colo e deslocando o elemento dentário incluso. Então, pode haver o deslocamento dentário, reabsorção é rara e recorrência também é rara. Então, esse é um aspecto característico de um cisto dentígero. Já o queratocisto odontogênico, ele é uma lesão odontogênica cística contendo queratina. Algumas características que ajudam a gente a pensar no queratocisto odontogênico. Ele é uma lesão que cresce ao longo do eixo longitudinal da mandíbula ou da maxila, mais comumente da mandíbula. Ela pode estar associada a dente incluso, e nesse caso ela vai mimetizar um cisto dentígero, e também pode ter um aspecto multiloculado. Quando você tem múltiplos queratocistos odontogênicos, pensar na síndrome de Gorlin-Goltz. Aqui é as calcificações da foice cerebral, né, pensando num exame de face, por exemplo. Isso daqui é um achado bem característico de Gorlin-Goltz. Outros achados você pode ter costela bífida, os nevos, né, múltiplos nevos, carcinoma basocelular. Esse aspecto do cisto se insinuando entre 2 dentes e separando eles é bem característico. E esse aspecto de crescimento longitudinal extenso também é bem característico. Uma coisa que ajuda a diferenciar o queratocisto odontogênico do ameloblastoma é porque o ameloblastoma costuma crescer também para laterolateral. Então ele faz uma expansão da mandíbula. O queratocisto odontogênico, lógico que ele faz também, né, à medida se ele for crescendo muito. Mas a predominância é anteroposterior. O queratocisto ele costuma expandir bastante para laterolateral, além de geralmente ter componente sólido, né? Então vamos falar um pouco do ameloblastoma. O ameloblastoma é um tumor odontogênico benigno, mas localmente agressivo. Ele faz essa expansão vestíbulo-lingual. Quando a gente fala vestíbulo-lingual é porque o que está para fora aqui a gente chama que está para o vestíbulo da cavidade oral. Então, face vestibular do córtex e face lingual é o que está para a língua, né? Então, vestíbulo lingual.
Ele tem um aspecto em bolha de sabão ou favo de mel, ou seja, ele faz essas múltiplas septações aqui, lembrando um favo de mel ou bolha de sabão, os dois termos são bem característicos. E você pode ter nódulos murais, né? Então, realce nas septações e nódulos murais. Pode ser unilocular e reabsorção radicular é comum. Então, muito raramente o ameloblastoma ele se apresenta como um cisto unilocular sem nódulo mural. Reabsorção radicular ajuda, mas ela pode aparecer em outros casos. Já foi uma questão de prova do CBR uma vez que eu achei um pouco absurdo, mas era uma lesão cística, não mostrava realce nem nada. Era uma lesão que não expandia muito o vestíbulo lingual, e a única informação que dava era que reabsorvia raízes. Mostrou uma lesão unilocular cística, assim, então era o aspecto mais raro do ameloblastoma, que nos livros de literatura é descrito como indistinguível dos demais cistos, mas que na literatura também é descrito que a reabsorção radicular é mais comum do que em outras lesões. No fim, e falava diagnósticos diferenciais outros cistos. Eu achei a questão um pouco revoltante, assim, mas, enfim, vamos esperar que melhore a qualidade nos próximos anos. Mas lembrar, então, que o ameloblastoma ele pode ser unilocular, e é muito raro, mas pode acontecer, e pode não ter nenhum realce mural também. Ele é uma lesão que é característica por recidivar bastante também. Então tem que tomar muito cuidado. Tanto o ameloblastoma quanto o queratocisto odontogênico, eles gostam de recidivar. Então a ressecção tem que ser muito cuidadosa. Falar agora do odontoma. O odontoma é o tumor odontogênico mais comum. Ele é considerado um amartoma, na verdade, não um tecido normal, mas num local onde não deveria estar, com uma conformação anômala. E ele pode estar associado a dente não erupcionado em até 50% dos casos. Quando múltiplos odontomas estão presentes, lembrar da síndrome de Gardner. O odontoma ele pode ser considerado composto ou complexo. Quando você tem um odontoma composto, significa que você tem um odontoma que eles estão se conformando com formato de dente. Então a gente vai chamar isso de dentículos, múltiplos dentículos. Isso daí é aquelas notícias que saem: a criança retirou um tumor da cavidade oral que tinha 70 dentes. Não eram dentes, né? Era um odontoma que se organizou em múltiplos dentículos, e aí você poderia contar os dentículos e ter, sei lá, 70 realmente. Aqui você vê que tem múltiplos, né? Talvez tenham 70 aí. Mas é a notícia um pouco sensacionalista, né? Na verdade, era apenas um odontoma que foi retirado. E o odontoma complexo, ele difere do composto porque ele não se organiza como um dente normal. Então ele tem esmalte, tem atenuação de esmalte, tem atenuação de dentina, mas ele não forma um elemento dentário de verdade. Ele forma com essa massa amorfa aqui. Então isso acaba, a gente classifica isso como um odontoma complexo. Agora falando do cisto periapical. O mais comum para a gente chamar é, na verdade, lesão periapical, porque pode ser várias coisas, né? Também é chamado de cisto radicular, lesão periapical, como eu disse. É o cisto odontogênico mais comum. Tudo que é inflamatório geralmente é mais comum. Como acontece o cisto periapical? Você tem uma cárie, essa cárie vai cavitando aqui o esmalte, atinge a dentina, até chegar à cavidade pulpar. Uma vez que chega à cavidade pulpar, essas bactérias infectam aqui a cavidade pulpar e formam um abscesso periapical. Esse abscesso periapical aqui. Então pode evoluir para um abscesso periapical, às vezes você pode ver isso com contraste, num exame com contraste. Então, se tiver uma suspeita de celulite, por exemplo, algo agudo, geralmente esse abscesso fica contido, depois o paciente sente muita dor, né, nessa fase, vai procurar um dentista, o dentista fala: precisamos fazer um tratamento de canal. Se você alguma vez precisou fazer um tratamento de canal, saiba que foi isso que aconteceu com seu dente. Então, o dentista, o que ele faz?
ele abre a coroa, vai limpar toda essa região, esterilizar essa região, inclusive esse abscessinho aqui, e às vezes vai ficar um granuloma residual. E então, nesse caso, nós temos um dente tratado. Nós temos aqui a restauração na coroa, que foi o acesso que o dentista precisou para fazer o tratamento de canal. Aqui a gente tem aquela lesão periapical que também foi esterilizada no tratamento, idealmente, né, foi esterilizada no tratamento. E fica um granulominha, uma coisa residual. Então é por isso que a gente geralmente chama de lesão periapical, porque não tem como saber se é um processo inflamatório agudo ou não. A gente sabe que é quando o paciente vem com um quadro agudo. Às vezes vem um paciente com uma lesão periapical que foi crescendo, crescendo tanto que rompeu e atingiu a gengiva, e o paciente vem com abscesso subgengival. Quando isso acontece, a gente tem que injetar contraste para ver o tamanho do abscesso, e aí a gente fala, a gente não usa mais o termo lesão periapical, a gente já fala isso daqui é um abscesso periapical com celulite adjacente. Então, é aí que a gente pode ter mais certeza. Na maioria das vezes, quase todos os exames que eu pego, eu uso o termo lesão periapical porque eu não sei se está agudo, não sei se está crônico, não sei se é uma coisa residual, e o dentista também sabe que eu não sei, então se eu colocar cravando alguma coisa, o dentista sabe que eu estou mentindo, porque nem ele sabe, então se ele não sabe, eu também não sei, né, porque ele também vê a imagem. E aí, então é o termo mais comum, né? Lesão periapical, periapicopatia, os termos que a gente usa. Então aqui é um caso em que eu posso falar que é um abscesso odontogênico, né? Veio de um abscesso periapical, porque está em processo agudo, está tendo uma celulite aqui, então aqui eu não tenho dúvida. Você vê que tem uma lesão, uma hipoatenuação aqui na coroa, uma lesão periapical, né? Um abscesso periapical com rotura da cortical da mandíbula, e quando eu olho aqui, eu já vejo o abscesso ao redor da mandíbula aqui e os sinais de celulite adjacente. Esse é um outro caso que pode acontecer também vindo de lesão periapical. Eu tenho aqui uma cavitação, uma lesão periapical aqui, e às vezes isso daqui faz microdiscontinuidades ou até uma rotura um pouco maior e leva a uma sinusite odontogênica. Se vier o otorrino aqui abrir a via de drenagem, isso daqui vai voltar a infectar de novo, até que um dentista venha e trate esse dente. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Falando agora sobre angina de Ludwig, é uma celulite infecciosa que acomete o assoalho da cavidade oral, com potencial extensão aos espaços cervicais profundos e mediastino superior. Então, ela acomete os espaços sublinguais e submandibulares. Então, aqui os espaços sublinguais e submandibulares, basicamente o assoalho da cavidade oral e adjacências. Então, quando isso acontece, né, então imagina uma celulite levando a um acentuado edema nessa região, o que está em cima do assoalho da cavidade oral? É a língua. Então, o que vai acontecer? Vai jogar a língua para trás e vai obstruir a via aérea. Às vezes, esses pacientes precisam ser até entubados para garantir que tenha uma via aérea. Olha o tamanho aqui da via aérea que sobrou nesse paciente que tinha angina de Ludwig. Então, por que eu estou falando de angina de Ludwig agora? Porque uma das principais causas de angina de Ludwig é justamente a causa odontogênica. Isso daqui, se não tratar, vai progredir para o outro lado, vai levar a uma angina de Ludwig. Então, lembrar disso, mas tem outras causas, podem acontecer outras causas, mas disparado a causa mais comum é a causa odontogênica, tá? Então, isso daqui, se deixar isso daqui crescer indefinidamente, isso daqui vai evoluir também para uma angina de Ludwig. Falar agora um pouco sobre osteonecrose. Se radioterapia, né, se o paciente tem a radioterapia, se fez radioterapia, a gente vai pensar, na verdade, em osteoradionecrose, mas os achados de imagem vão ser semelhantes. Se o paciente fez uso de medicamento antiangiogênico ou antirreabsortivo, mais comuns bisfosfonados, a gente vai pensar em osteonecrose relacionada a medicamentos. Tudo é osteonecrose, mas dependendo do que foi feito, a gente usa alguns termos um pouco diferentes. Ela tem um padrão misto, ou seja, ele pode ser esclerótico e lítico. Isso daí ajuda a diferenciar de outras lesões. Então, você vai ter umas áreas em que ela está muito esclerótica, com o osso mais esclerótico, e umas áreas onde você tem uma destruição cortical, da cortical lingual, da cortical vestibular.
Então, esclerótico elíptico, erosões corticais, sequestro ósseo, você vê alguns fragmentos ósseos meio que flutuando no meio dessas áreas líticas. Fraturas patológicas podem acontecer e focos gasosos. Isso daqui é o mais característico de osteonecrose. Quando eu vejo foco gasoso intramedular, eu fico muito tranquilo em escrever a palavra osteonecrose no laudo. Não, assim, não existe algo, a não ser que tenha feito uma cirurgia muito recente, mas o achado de imagem vai ser completamente diferente. Não tem como ter gás dentro da medular óssea, a não ser que esteja necrosando. Então, gás é muito característico. Um diagnóstico diferencial, osteomielite. Principal causa da osteomielite, causa dentária, né? Então, predomínio de lise na fase aguda e esclerose na fase mais crônica. Então, também pode ter um padrão mais misto, mas geralmente vai ser um pouco mais homogêneo que o da osteonecrose. Reação periosteal, sequestro também pode acontecer, então esses fragmentos ósseos meio que flutuando, assim, um osso desvitalizado em meio ao processo inflamatório. Fístula, celulite, formação de abscesso. Então, o diagnóstico diferencial principal é com a osteonecrose. Então, sempre pesquisar, tem uma causa para o que está acontecendo? Esse paciente tem um abscesso periapical que completou, que complicou, a gente teve que retirar o dente. Tá, eu vou mais para a parte infecciosa. E esse caso, é um paciente que tem mieloma múltiplo, estava fazendo uso crônico de bisfosfonados, precisou usar corticoide, então vou para o lado da osteonecrose, né? Então, a gente tem que levar em conta também o quadro clínico, mas os achados de imagem ajudam muito, como nesse caso aqui, a gente vê um aspecto bem feio, algumas pessoas poderiam pensar em osteonecrose, mas olha a celulite adjacente, tem até umas coleções querendo se formar aqui, isso daqui era um caso de osteomielite. A ressonância magnética ela é muito útil para osteomielite aguda, né? Então pensar meio que o mesmo jeito do músculo, a gente consegue ver o edema ósseo no T2 com supressão de gordura, e a gente consegue ver o aumento do realce na medular óssea, então uma osteomielite. Agora vamos falar um pouco de articulação temporomandibular. Então, primeiro na anatomia, eu já tinha falado da mandíbula, né? Então aqui a gente tem a cabeça mandibular, né? O côndilo que é formado pela cabeça e pelo colo. Aqui a gente tem a fossa mandibular, onde a cabeça mandibular repousa, e a eminência temporal. Então aqui seria as partes assim que vão estar relacionadas à articulação temporomandibular. Então, cabeça mandibular, eminência temporal. Na ressonância magnética, nós conseguimos avaliar o disco articular. Então, o disco articular ele tem uma banda anterior, uma banda posterior e uma zona intermediária. Então, aqui pela ressonância magnética, a gente vê esse aspecto, e esse aspecto é descrito como um aspecto em gravata borboleta. Para pensar em deslocamento do disco articular, a gente alguns artigos falam para considerar mais que 10 graus. Então, o disco andou mais do que 10 graus, é um deslocamento anterior, por exemplo. Andou para cá, é um deslocamento posterior. Só que o problema é que, quando isso acontece, a gente vai falar que todo mundo tem um deslocamento do disco articular. Então, outros artigos levam em consideração 30 graus. Então, andou mais que 30 graus, aí você pode falar que tem um deslocamento. Então, não há um consenso. Dependendo da referência que você utilizar, você vai ser mais sensível ou menos sensível. Nesses casos, mas aí o risco de você falar que está alterado em pacientes normais também é maior. O que eu faço na prática? Eu uso a zona intermediária. Se a zona intermediária não está interposta entre a eminência temporal e a cabeça da mandíbula, eu considero que está deslocado. Então, aqui a zona intermediária está entre as superfícies articulares, então, para mim, não está deslocado. Se a zona intermediária estivesse aqui, eu falaria que estaria deslocado. A zona intermediária tem, o disco articular ele tem uma inserção capsular superior e inferior, então que vai separar em compartimentos articulares superior e inferior, e é aqui onde a gente vai procurar derrame articular.
Então, aqui a gente tem a camada retrodiscal superior e inferior, e aqui nós temos uma região que a gente chama de zona bilaminar, que são os ligamentos que seguram o disco articular, né? Também temos algumas estruturas neurovasculares. Então, aqui, como eu tinha comentado, o recesso articular superior e o inferior. E como a gente faz uma análise funcional? Quem quiser ver esse vídeo no YouTube, mas em repouso você tem a boca fechada e o disco articular aqui interposto. À medida que você vai abrindo a boca, esse daqui é o músculo pterigoide lateral, então ele vai fazer a tração tanto da cabeça mandibular quanto do disco articular, ele tem duas cabeças, né? E ele vai começar a tracionar ambos para frente. Então, o disco articular sempre vai estar interposto entre a cabeça da mandíbula e a eminência temporal. E assim é feita a excursão, né, da cabeça da mandíbula. Então, os deslocamentos discais e função articular, a gente pode ter um deslocamento para frente, para trás, para lateral e para medial, então anterior, medial, lateral e posterior. Lembrando que o posterior é o mais raro. Caso você tenha esse deslocamento, a gente tem que saber se o paciente tem recaptura, a abertura bucal. O que é isso? Não sei se em algum momento aconteceu com vocês, de vocês sentirem um pouco de desconforto, abrirem a boca e sentirem um clique. Esse clique era porque o seu disco articular estava deslocado e, ao fazer a manobra, você fez a recaptura desse disco articular e voltou ele para o lugar. Então, isso é a recaptura, a gente vai ver isso nas imagens. Quando isso acontece, nós temos o desarranjo interno. Também existe a disfunção de movimentação, ou seja, você pode hiperexcursionar a cabeça da mandíbula, então ela vai além da eminência temporal, ou a cabeça mandibular não chega à eminência temporal, então tem alguma restrição à movimentação. Então, deslocamentos discais. Aqui é um corte coronal, aqui a gente está vendo a pele, né? Então aqui é lateral e aqui é medial. A gente vê o disco articular todo deslocado aqui para medial. Então, deslocamento medial, normal, disco articular interposto. Lateral, aqui é a pele, então a gente está vendo o disco articular deslocado para lateral. E um deslocamento anterior, então aqui está a cabeça da mandíbula, a fossa mandibular, a eminência temporal. Lembra que eu tinha comentado, eu quero ver a zona intermediária. Não tem nem disco aqui interposto entre a cabeça da mandíbula e a eminência temporal. O disco ele está todo deformado, achatado aqui anteriormente, a zona intermediária estaria mais ou menos aqui, e com certeza ela não está interposta entre a cabeça da mandíbula e a eminência temporal. Então, isso é um deslocamento anterior. Agora, esses dois pacientes tinham deslocamento anterior e ambos fizeram a manobra de abertura da cavidade oral. Aqui a gente vê o disco articular interposto entre a cabeça da mandíbula e a eminência temporal. Então, isso é uma recaptura satisfatória. Ele voltou ao normal. Aqui é um paciente que a gente vê já tem osteófito anterior, já tem umas descontinuidades corticais, múltiplas erosões corticais aqui também na eminência temporal. E quando a gente vê, ele abriu a boca, fez a mesma manobra que esse paciente aqui. Primeiro que a cabeça da mandíbula não conseguiu chegar até a eminência temporal. Então é uma hipoexcursão. E segundo que não teve recaptura, o disco articular continua aqui na frente, então isso deve ter ajudado a hipoexcursão, né? A fazer com que ele tivesse tido uma hipoexcursão. E isso daqui é uma recaptura insatisfatória, uma recaptura ausente. E para ver derrame articular, a melhor sequência é a sequência STIR. Aqui a gente consegue ver o derrame articular no recesso articular superior. As articulações temporomandibulares, elas têm doenças comuns a todas as articulações, então muitas das coisas que vocês vão ver, que a gente vai ver aqui, na verdade, elas são mais bem discutidas na parte de músculo esquelético, mas tem algumas coisinhas que eu acho que é interessante a gente trazer da ATM. Uma delas é a anquilose. Então, a anquilose, assim como em qualquer articulação, vão começar a se formar pontes fibrosas, essa meio que fusão ósseo-articular, e que no fim vai levar a uma fusão completa. Isso daqui leva a uma restrição de movimentação muito importante das articulações temporomandibulares. Aqui, artropatias inflamatórias também podem acontecer na ATM, então a gente está vendo aqui o disco articular, já está um pouco deslocado para medial, né?
E a gente vê todo esse tecido aqui ao redor. Esse tecido é um pânus inflamatório. Então, isso daqui é uma artropatia inflamatória, todo esse tecido ao redor aqui não é normal. A condromatose sinovial, que é a metaplasia formando cartilagem, que depois podem ossificar, né? Então, na ressonância magnética, a gente vê até mais focos com hipossinal, porque nem sempre todos já estão calcificados para conseguir ver na tomografia. Então, você vê nos recessos articulares todos esses foquinhos de calcificação aqui. Isso daqui é a condromatose sinovial. A sinovite vilonodular pigmentada eu coloquei mais a título de curiosidade porque é extremamente raro na TM. Geralmente você vê isso no joelho, mas só para vocês saberem que existe. Então ela é vista como uma lesão com atenuação de partes moles, às vezes com os focos de calcificação e caracteristicamente com marcado baixo sinal em T2, podendo ter um realce pelo contraste. Muito mais comum no joelho, extremamente raro na TM. Então era isso. Boa prova.